cheia das leituras? E não é que em maio a gente fez 7 leituras e agora eu vou compartilhar com vocês, assim como a TBR para o mês de junho. Estamos muito chique, um pouco pretencioso, talvez. Vem conferir de pertinho. Olá pessoas, eu sou a Bia Rosante, sim, você está na Atitude Literária, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras do mês de maio e deixar aí já meio que certo o que eu pretendo ler durante o mês de junho. Temos uma lista um pouquinho pretensiosa? Talvez, mas tá um arraso. Então vamos lá. Em maio, não necessariamente nesta ordem, eu li Os Segredos que Nos Cercam, da Catherine Hughes, publicado pela Astral Cultural. Este livro foi uma leitura que eu fiz em parceria com a Joy, do Estante Diagonal. Então a resenha vai sair lá no Estante Diagonal primeiro, mas foi uma leitura que eu gostei bastante, porque ela é um pouco diferente do que eu esperava encontrar quando eu li a sinopse. Porque a sinopse meio que nos apresenta ali a história da Mari, e que vai acontecer alguma coisa, que vai mudar a vida dela, e depois nós temos ali o neto dela, né, precisando de cuidados especiais. E a história basicamente é essa, só que com muito mais histórias entrelaçadas ao longo da leitura. Então sim, a gente vai conhecer a Mari, e isso vai acontecer bem antes, em 1975. Então, em 1975, a gente conhece a Mari numa vida simples. Ela trabalha numa pousada, ela é esposa, né, de um minerador, um homem muito especial. Eles se amam desde que eles tinham 5 anos de idade. E tudo que eles querem é que a família cresça, que o marido dela largue ali o seu emprego na mineradora, porque é muito arriscado, é perigoso, né, na mina. E ela quer que ele vá ali trabalhar com ela. E ele faz essa promessa que assim que ela tiver um filho, ele vai largar sim aquele emprego e voltar a trabalhar com ela. Só que acontece algumas coisas no meio do caminho. E aí a gente já vai para 2016, que é quando a história está desenrolando, está acontecendo de fato. E nós temos então a Beth, que é filha da Mari, e o Michael, que é seu esposo, desesperados em busca de respostas, porque o filhinho deles, o Jake, precisa urgente de um transplante de rim. Então ele tá muito doentinho, e se ele não fizer o transplante, a gente sabe que o futuro dele é completamente incerto. Só que este segredo acaba de ir para o túmulo, junto com a Mari, que falece. E deixa aí muitos questionamentos sem respostas, como, por exemplo, quem é o pai da Beth? Então nós vamos acompanhar a Beth indo atrás do passado da mãe, tentando identificar o que aconteceu, para que ela possa buscar informações, pessoas, alguma coisa que ligue ela. E quando ela tá fuçando as coisas da mãe dela, ela encontra ali um recorte de jornal com a notícia de um acidente, de algo que aconteceu, e 2 nomes. E é a partir daí que o Michael e a Beth vão começar a fazer essa investigação. O que acontece é que a história aqui, ela mescla o passado e o presente, até para ir costurando tudo e a gente poder entender o que aconteceu, quais são as verdadeiras respostas, o segredo tão bem guardado. E conforme a gente mergulha no passado para fazer essa investigação, meio que a autora desliga a história presente e a gente começa a conhecer outras pessoas, outras histórias e mais coisas acontecendo, e situações que você fica agoniado, angustiado, e de repente você tende a achar que a autora em algum momento se esqueceu da história principal que ela estava escrevendo e tá contando outra história, o que é muito estranho. E esse foi um sentimento que eu tive, tipo, por que eu tô conhecendo essas pessoas? Só que conforme você vai lendo, você começa a entender que não é assim tão desnecessário, que existe um porquê. Isso vai estar atrelado um pouquinho mais à frente e vai fazer todo o sentido do mundo e um pouco mais. Então, é uma leitura que eu gostei bastante, totalmente diferente do que eu esperava. Tem esse mistério que perpetua ali praticamente a trama inteira, a não ser que você capite algo que eu não fui capaz.
Mas é muito envolvente, eu gostei bastante, fica aqui essa dica. Em breve vai sair a resenha escrita. Se já tiver saído lá no blog Estante Diagonal, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá? Se não tiver saído, assim que sair eu aviso vocês também. Outro livro que eu li ao longo do mês de maio foi A Fazenda dos Animais, do George Orwell. Vocês já devem ter visto, porque eu fiz um vídeo aqui pro canal. Vou deixar o link do vídeo ou aqui nos cards, né, ou aqui embaixo na descrição, para que vocês possam ir lá ver como foi essa minha experiência de leitura. Eu confesso pra vocês que se tornou um favorito. É uma literatura política escrita por meio de fábula, e é muito interessante. Gente, a maneira, a forma como a história acontece, como o autor a constrói, é simplesmente genial. Então aqui a gente conhece o Sr. Jonas, que é ali o Sr. Jones, que é o dono, né, da Fazenda do Solar, e ele é um homem um tanto quanto negligente, relapso e alcoólatra. Então ele não trata muito bem seus animais, e esses animais estão um pouco revoltados com essa situação, com a forma como eles têm sido tratados, por eles trabalharem muito e nunca terem um retorno adequado, nunca terem um agradecimento, ter comida escassa. E um porco ancião acaba plantando neles a ideia de revolução, criando ali um sonho, uma utopia, né, uma ideia, que seria os animais se voltarem contra os humanos, tomarem ali o seu lugar de fato dentro daquela fazenda, começar a assumir as responsabilidades, tudo, e viver em harmonia, longe dessa escravidão de certa forma, sem punições, sem sofrimento, sem nada. Só que esse porco ancião, ele acaba morrendo, e aí os animais ficam com essa ideia muito por um tempo, sem saber muito bem, até que acontece algo que vira um gatilho, e esses animais se revoltam contra o seu dono, o expulsam da fazenda e assumem ela. E é quando eles assumem que começa de fato a desenrolar. Então a gente tem ali, a princípio, esses animais um pouco perdidos. Agora que a gente não tem quem mande, quem fale, o que a gente faz, pra onde a gente vai, pra onde a gente não vai. E aí nós temos dois porcos, que é o Napoleão e o Bola de Neve, que decidem assumir essa liderança. E criam um animalismo, e dentro do animalismo, mandamentos que eles vão seguir. A princípio funciona muitíssimo bem, o que é genial. Eles sabem como exercer as suas funções, o trabalho que cada um deve fazer, o que cada um aguenta fazer. E isso faz com que eles rendam mais, trabalhem melhor, desperdicem menos. E é um verdadeiro sucesso, tudo tá lindo, tudo maravilhoso. Só que no meio do percurso, conforme o tempo vai passando, alguns privilégios vão sendo pegos sem que todos usufruam disso. E o Napoleão e o Bola de Neve começam a se estranhar, não baterem tão diretamente em suas vontades, nas coisas que eles querem. E a gente começa a ficar em dúvida sobre isso aqui. Inclusive quando os mandamentos começam a ruir. Ruir no sentido de que eles são alterados, onde antes havia um ponto, agora passou a ter uma vírgula e uma outra palavrinha na frente, mudando ali sem que as pessoas, os animais no caso, se dessem conta. Assistam ao meu vídeo, porque lá eu falei muito sobre este livro, mas o que eu posso dizer pra vocês é que ao mesmo tempo que é brilhante, é simples, leve, é uma fábula, a gente tem animais narrando essa história, é uma história extremamente assustadora, porque a gente vê que é uma história muito real e muito atual, tá? Principalmente nos tempos de hoje, com tanta fake news, com tanta mentira, com governantes deploráveis. Então, a gente vê o quanto o totalitarismo pode sim ser inserido numa sociedade sem que as pessoas percebam que ele está acontecendo. Então a gente se assusta um pouquinho aí com isso, mas é um livro maravilhoso que eu recomendo para todas as idades e acho que deveria ser trabalhado em salas de aula. Fica aqui essa dica, gente. Foi uma leitura muito boa mesmo. Então eu li Textos para Acalmar Tempestades, da Fabiola Simões. E aqui a gente tem a leveza. É um livro de crônicas, são textos da própria Fabiola, onde ela reflete sobre várias coisas: o amor romântico, a dor, a perda, o encontro de si mesmo. O livro é dividido em 4 partes e esses textos estão ali relacionados com esses temas. Eu gostei bastante porque é intimista, é como se a Fabiola estivesse conversando com uma amiga, a gente estivesse tudo numa roda ali, trocando experiências, trocando medos, anseios, receios,
e essa aproximação com o leitor é muito interessante. Este é o tipo de livro que, pra mim, só funciona se eu o ler aos poucos, tá? Eu não consigo pegar, sentar e ler vários textos de uma vez. Não, eu preciso ir lendo aos poucos, porque são livros, textos reflexivos. São obras que vai pro ponto que você pense algumas coisas, repense outras e questione outras. Então, eu acredito que é o tipo de livro que é para ser degustado, apreciado aos poucos. Já tem resenha lá no blog, eu vou deixar para vocês um link aqui embaixo. Vale muito a pena vocês ir lá conferir. Eu mostrei até um pouquinho mais de detalhes dessa edição impecável. Tá muito bonito, gente, muito bonito. Eu fiz várias marcações, porque realmente é uma leitura muito agradável. Outro livro que eu li foi Metamorfose, da Gail Carriger, publicado pela editora Valentina. Este é o segundo volume da série O Protetorado da Sombrinha, e a gente continua aí acompanhando Alexa Tarabolt, né? Ou agora a nossa querida Alexa Macomb, já que ela está casadíssima. O livro começa a partir de onde o anterior terminou, então é interessante aí que vocês leiam na sequência, porque assim você tem um melhor aproveitamento de toda essa história. Eu gosto muito deste livro, gostei até mais do que o primeiro, porque aqui eu já estava por dentro deste universo, já conhecia mais ou menos todos os elementos sobrenaturais que a obra abrangia. Então nós temos a Alexa, casada com o Connell, mais uma vez metida em encrenca. No melhor dos sentidos, né? A Alexa é uma entusiasta, ela é muito inteligente, ela é à frente do tempo dela. Agora ela está trabalhando para a Rainha Victoria, ela tem um cargo lá, junto com o parlamento, né, com o conselho paralelo da rainha. E aí a gente tem os sobrenaturais enfrentando uma situação que é tida por eles como horrível, uma situação que nenhum deles gostaria de passar, que é o fato deles estarem sofrendo humanização. Tem algo que está bloqueando a sobrenaturalidade deles, até me enrolei. E todos eles precisam descobrir o que está acontecendo antes que algo muito ruim aconteça ou antes que isso se torne permanente. Então a Alexa aí vai estar investigando ao mesmo tempo que o Connell também está resolvendo assuntos lá do DAS em relação a isso. Só que, para realizar tal feito, o Connell vai precisar enfrentar a sua antiga alcateia, então ele vai precisar voltar para o meio deles e encarar o seu passado mais uma vez. Só que dessa vez com a Alexa, o seu encalço, que vai atrás do seu marido. Ela entra num dirigível e altas coisas acontecem, tá? Inclusive ameaça sobre sua própria vida. Então, enquanto a Alexa tá lá conhecendo um pouquinho mais sobre o passado do teu marido, investigando, se deparando com coisas que ela nunca imaginou descobrir, ela também vai descobrir muito mais sobre si mesma, o que é incrível essa jornada. E o melhor de tudo é que o final deste livro aqui deixa a gente como? Desesperado para ler a sequência, que eu vou ler muito em breve, que se chama Inocência. O que eu amo nesses livros, gente, eu vou fazer esse adendo aqui porque eu preciso, é que os títulos falam muito sobre a história, sobre o que a gente vai encontrar nas páginas e apenas, sabe? É muito interessante, é muito legal, eu estou amando e eu só tenho a agradecer a editora Valentina. Então fica aí essa super dica, gente. Em breve a gente vai conversar mais sobre o Protetorado da Sombrinha. Então eu li O Conde que eu arronei, da Scarlett Peckham, que é o segundo livro aí dos Segredos da Charlotte Street, um romance de época, um pouquinho mais sensual, com uma pegada BDSM, mas gente, calma. As pessoas escutam essa palavra e já fogem, correm. Calma, tá? Tá muito bem trabalhado, tá muito bem empregado, não é sobre o BDSM nu e cru, é só sobre referência. Então, assim, vale muito a pena a leitura, tá? Então, aqui a gente vai conhecer a Lady Constance, irmã do protagonista do primeiro livro, sim. Então, nós vamos ter um vislumbre mais aprofundado dessa jovem, um pouco excêntrica, um pouco à frente do seu tempo, que gosta de mexericos, de afrontar ali a sociedade londrina. Acaba de se meter numa enrascada, né? Ela criou aí um poeminha a respeito de certo Lord chato, Lord Apthorpe, não sei se é assim que se pronuncia, gente. Mas então, e aí acaba que esse jovem que é ali melhor amigo do seu primo, uma pessoa que ela conhece há bastante tempo, que estava tentando aprovar um projeto ali junto na Câmara dos Lords, né, dos nobres, e aí ela meio que destrói
essa oportunidade, destrói essa chance, levando a reputação desse jovem pra lama. E como uma boa jovem honrada que é, o que ela vai fazer? Oferecer sua mão em casamento para esse homem desolado. O que seria perfeito, tá? Incrível pro Lady Apthorpe se não fosse pelo porém de ter sido justamente ela que o arruinou. Porque o Lorde tem ali um segredo, né? E ele estava prestes a se declarar para a mulher que ele ama há 8 anos em segredo, que é justamente Lady Constance. E devido ao que tudo aconteceu, ele acaba desistindo dessa declaração. O que eu tenho para falar para vocês é assim: é uma leitura muito envolvente. Eu gostei muito de conhecer a Constance mais a fundo, porque a gente tem essa imagem dela muito forte, muito tô nem aí, vamos levando a vida, eu gosto de afrontar mesmo. E aí a gente descobre uma camada dela muito mais vulnerável, muito mais frágil, que precisando ali ser aceita, precisando ser querida, precisando ser amada, muito mais coisas do que a gente imaginava. E aí a gente tem o Lord Apthorpe, que também, né, o Julian, que também era tido como um lord que é chato, sem graça, muito correto, muito certo, muito, né, classudo, posudo, e que na verdade aí eles tinham seus segredinhos. Segredinhos esse capaz de apimentar esta relação. É uma leitura muito interessante para quem gostou aí do primeiro livro, que é O Duque que eu Conquistei. Já tem resenha para vocês, vou deixar o link aqui embaixo. Vale muito a leitura, gente. É uma série bem interessante e diferente. Então, para quem tá buscando um romance de época um pouquinho mais adulto e um pouquinho diferente, vale aí essa leitura com certeza. Acompanhar esses dois, tentando se entender em meio ao caos, tudo pra mim. E então eu li 8 Detetives, de Alex Pavese, publicado pela Faro Editorial. E eu preciso, gente, muito fazer essa correção, essa menção honrosa. Eu preciso muito, tipo, me redimir. Porque no vídeo de recebidos do mês passado, eu falei que eu estava lendo este livro e que ele... Mal eu sabia, gente, que eu tava muito no começo e que não havia a menor chance real de eu estar entendendo o que estava acontecendo e estar ciente do que eu estava falando. Então, estou aqui me redimindo porque temos aqui uma obra maravilhosa, tá? Eu gostei muito dessa leitura, mas muito, 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 muito mesmo. A questão é que eu tive que ter um pouco de paciência e passar ali do início, né, da primeira parte ali do livro, para meio que entender o que estava acontecendo. Então aqui a gente vai conhecer a Julia Hart, que é uma editora que está visitando ali um autor que se chama Grant. Ele tá morando numa ilha remota, já tem mais de 20 tralala anos que ele fez esse livro e agora ele tá, enfim, querendo publicá-lo. E a Júlia, que trabalha para essa editora, como editora, vocês entenderam, né? Ela vai até o Grant para conhecer essa obra mais a fundo, conversar com ele sobre este livro e quem sabe publicá-lo agora, né? São romances de assassinato e a gente vai fazer esse mergulho, essa imersão nessa história e nessa viagem. Então, o que eu estranhei é que a gente tem a Júlia ali conversando com ele e não é uma história corrida. A gente não tem um crime e de repente a história é corrida e você desvenda quem é este assassino, tá? Que era a minha ideia principal. O que nós temos são a Júlia lendo os contos. São 7 contos. Então a gente tem um conto, a conversa. O conto, a conversa. Entendeu? Então são várias histórias dentro de uma. Só que todas essas histórias, de certa forma, vão contribuir para o desfecho da história central, que é a questão da Júlia estar lá naquela ilha e a publicação deste livro. O que eu posso dizer para vocês é que nada neste livro é o que é. Fez sentido? Para mim também não. Mas é mais ou menos isso. Incrível. O final deste livro me deixou com o nariz vermelho. Coloca assim, ó. Palhaça. Sem brincadeira. O que foi o final deste livro. Gente, fica aqui essa dica de leitura. Vocês precisam ler este livro. E tenham paciência, porque vai valer muito, 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 muito a pena
mesmo, tá? Então, o motivo de eu não ter dado 5 estrelas pra ele é justamente por isso, porque eu precisei ir muito à frente pra entendê-lo e pra gostar do que eu estava lendo. E aí, quando eu cheguei ao final, foi uma coroação do quanto este livro é bom. Então, gente, leiam, tenham paciência, leiam com carinho, tá? E por último, mas não menos importante, Frankenstein, da Mary Shelley. Este livrinho que também se tornou um favorito por todas as reflexões que esta obra me proporcionou. É muito engraçado porque quando a gente fala de Frankenstein, a gente já tem uma imagem na cabeça. Desculpa se eu estiver pronunciando errado. Mas todo mundo já ouviu falar dele em algum momento, né? Ah, Frankenstein, Frankenstein. E aparece ali o bicho, né? E o bicho não, né? Aquele ser criado. E a gente já viu em filmes, já viu em várias histórias, em várias coisas. E aí, quando você se depara com o livro, a primeira coisa que você descobre é que Frankenstein, na verdade, é o doutor, né? O criador do monstro que não recebe nome. Então, ele é só a criatura ao longo de todo o livro. Ou demônio, como seu criador gosta de chamá-lo. É um livro muito interessante. Eu amei acompanhar isso. Todo o processo de criação e como foi após a criação. O processo de negação, o processo de reaproximação. Gente, que livro incrível. Eu tô pensando em gravar um vídeo com 5 motivos para que vocês leiam Frankenstein e assim poder entrar mais a fundo e explicar um pouquinho melhor sobre essa história, porque eu ainda não sei como falar dela sem soltar muitos spoilers, sabe? Mas é muito interessante, gente. É muito, muito, muito interessante. E foi escrito por uma mulher em uma época onde os homens dominavam, então vale muito a pena a leitura. E quando você termina de ler, você entende porque ele é classificado como terror, ainda que ele não seja uma obra de terror. Gente, vocês não vão se assustar, vocês não vão ter medo. O máximo que você vai querer é chorar, porque isso aqui é praticamente um drama. Mas vale muito a leitura e eu amei ler este livro. Em breve a gente vai conversar mais sobre ele. Eu acho que o vídeo vai sair. Então essas foram as minhas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês aí. Antes de eu mostrar, né? Vocês já leram algum? Me contem nos comentários como foi a tua experiência com algum destes livros, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu pretendo ler ao longo do mês de junho. Muito bem-vindo, junho. Bora lá! Então eu pretendo ler O Segredo de Jake, da Penelope Ward, publicado pela editora Charme. Outro livro que eu pretendo ler ao longo de junho é Inocência. Sim, o terceiro livro do Protetorado da Sombrinha, porque preciso continuar a ler esta série. Preciso saber onde a Alexa vai se enfiar agora, como ela vai sair de determinada situação na qual ela terminou o livro anterior. Apenas. Irei ler A Devolvida, da Donatella de Pietrantonio, publicado pela Faro Editorial, porque um thrillerzinho sempre faz bem. Também irei ler Jane Eyre, da Charlotte Brontë, publicado pela editora Príncipes. Irei ler também Lições Inesperadas sobre o Amor, publicado pela editora Arqueiro, da autora Lucy Dillon. E irei ler um livro nacional no meu e-book, da autora Babi A7. E eu vou deixar a capa aqui para vocês, que é Vejo Estrelas em Seus Olhos. Então, temos aí esta minha TBR. Na verdade, como eu sempre falo para vocês, ela é só o meu norteador, né? São os livros que eu quero muito ler. Pode ser que essa TBR mude? Pode, né? A pessoa aqui é meio desorientada, então pode sim. Pode ser que no meio do percurso eu inclua algum, tire alguém, ou eu leia tudo. Jesus. E depois acrescente mais. Então é isso, se você gostou, aproveita para se inscrever, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, ative as notificações e venha ser parte dessa grande família Atitude Literária. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @Atitude Literária, que lá eu compartilho com vocês muito mais sobre tudo, né? Já que eu apareço lá praticamente todos os dias. Então, até a próxima. Tchau!